Olá, seja muito bem-vindo uma vez mais a um programa Encontros ao Pôr do Sol. É bom, sem dúvida, é um privilégio chegarmos neste dia, o chamado dia de preparação, depois de uma semana que Deus sabe aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, as experiências que tivemos, se calhar alguns grandes desafios. E por isso nós agradecemos muito a Deus esta oportunidade de deixarmos todas as coisas à parte, de podermos estar juntos, reunidos em família, para darmos as boas-vindas ao Santo Dia do Senhor e também lhe agradecermos todas as bênçãos que Ele nos deu ao longo desta semana e com certeza o dia abençoado que nos vai dar de sábado. Seja muito bem-vindo, o pai, a mãe, os mais pequeninos, porque sabem que têm sempre um momento muito especial para vós, e toda a família, e quem sabe algum amigo que possa estar aí e que faça parte também dessa amizade, dessa família amiga, desses que estão aí em casa. Seja muito bem-vindo também. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, e estou muito feliz este fim de tarde, esta noite, por poder ter na minha companhia uma querida irmã, a irmã Manuela Gonçalves. Agradeço muito a sua presença, querida irmã Manuela. Obrigada por ter aceito este convite, de poder estar connosco. E porque é que foi convidada a irmã Manuela? Já temos tido aqui os outros programas, tivemos algumas famílias, vários elementos da mesma família, mas hoje temos um programa em que está só um elemento da família, a irmã Manuela. Irmã Manuela, não é há muitos anos que é adventista do sétimo dia. Há relativamente 8, 9 anos, creio que... 7 anos, exatamente. E eu gostava muito que pudéssemos começar o nosso diálogo contando-me como é que foi a primeira vez que começou a ouvir falar da Bíblia, se até então era religiosa, se era praticante. Fala um bocadinho do início deste percurso. Eu era católica. Ok. E comecei a ouvir falar de Jesus e da Bíblia, principalmente do conhecimento da Bíblia, com um irmão nosso, o Vasconcelos, o Fernando Vasconcelos. Foi ele que me falou. Mas ele falou-me muitas coisas bonitas. Nós tivemos o privilégio de partilharmos durante 3 meses. Ele fez um curso de higiene e segurança do trabalho, precisou de fazer um estágio profissional e fê-lo lá na minha empresa. E então tivemos esse privilégio durante 3 meses estarmos ligados 5 dias por semana. Okay. E realmente ele teve a oportunidade de me falar, e eu tenho a certeza que muitas coisas bonitas, mas que na altura eu não compreendia, nunca cheguei a compreender. Mas depois no final desses 3 meses, talvez um bocadinho mais à frente, houve uma oportunidade de ele me ter convidado para uma semana de oração. Uhum. Ele insistiu comigo que seria muito bom e eu nessa altura fui a essa semana de oração. Antes de chegarmos aí na semana de oração, irmã Manuela, quando pela primeira vez o irmão Vasconcelos ia partilhando consigo a mensagem bíblica, a palavra de Deus, a irmã já tinha lido a Bíblia até aquele momento? Não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Okay. Na verdade, eu tinha uma Bíblia em casa, que foi um presente que a minha sogra deu no dia em que nós casamos, e que tenho uma dedicatória dela, mas é daquelas coisas, eu usava a Bíblia como tanta gente usa, era mais um adorno. Eu não sabia ler a Bíblia, não tinha conhecimento nenhum do que estava escrito. A única coisa que eu conhecia era pelo que eu ouvia nas homilias. Exato. E então chegou esse convite da parte do irmão Vasconcelos que ia haver uma semana especial. Sim. Na igreja. Sabia qual era a igreja? A igreja era a Igreja Adventista de Canelas, que é de onde nós éramos, tanto eu como ele somos de Canelas. Okay, Agora não vivo lá, mas somos sim. de lá. E por ele ser amigo e ser... Eram conhecidos? Amigos, éramos conhecidos e amigos já, e então ele foi lá pedir para fazer esse estágio na empresa, que era do meu irmão. Exato. E nós acedemos e foi esse contacto que eu acredito que ele me falou muitas coisas bonitas, porque eu falava-lhe muito do que era o meu domingo, do que é que tinha sido o ter ido à missa e do que é que falámos. Okay. Então a irmã era praticante? Bem, naquela altura eu era mais assídua, assim, porque eu e o meu marido tínhamos feito o crisma já uns tempos antes, talvez um ano antes, tínhamos ido fazer o crisma e depois acabámos por ficar agarrados a um grupo de jovens que se transformou num grupo coral
e então juntávamos todas as semanas. Isso na Igreja Católica? Na Igreja Católica, Okay. E portanto era aí que eu partilhava com o Vasconcelos o que é que eu Okay. ouvia. E lembro-me dele falar muitas coisas, mas sinceramente nada, Pois. não foi ali que não foi ali que o Espírito de Deus conseguiu cativar-me, porque eu ouvia, mas não conseguia relacionar uma coisa com a outra. Eu achava que ele estava a falar coisas bonitas e de bem, mas que as minhas eram da mesma maneira, que também iguais, eram exato. Iguais. Então, e nessa semana de oração a irmã aceitou o convite? Foi com resistência que aceitou? Não chegou a ir? Não, eu não aceitei com resistência. Ele insistiu muito, eu sei que foi pela insistência dele. E nós, conhecendo o querido irmão Vasconcelos, sabemos que é um homem perseverante. Que me fez o convite muitas vezes. E depois também me lembro que a Cristina também me convidou para a mesma semana de oração. Okay. Isso também foi muito importante para mim e também teve muito peso na minha decisão. Portanto, a Cristina Sousa era uma amiga de infância, portanto, de juventude. Sim. Hoje é uma das corretoras, portanto faz parte... Na altura ela também estava na igreja talvez para aí há um ano. Ok. E recorda-me que, pronto, ele fez alguma insistência assim e eu fui, mas porque eu naquela altura estava a passar um momento muito difícil da minha vida, eu acho que acedi com alguma facilidade, porque eu até fiquei feliz pelo convite. E portanto eles convidaram-me 15 dias para aí antes e portanto eu fui logo no primeiro dia e eu no primeiro dia fui cativada. Qual era a semana de oração, irmã Manuela? Recorda-se a semana, quem era o pastor que estava a fazer a semana de oração? O pastor era o pastor José Carlos Costa, que foi depois o pastor que um ano depois me batizou. Eu penso que não foi um ano depois, um ano depois é que eu fui para a igreja. Exato. É o contrário. Exato. E depois um ano é que ele me batizou. Mas quando eu fui essa semana de oração, eu estive depois um ano para decidir entrar e conhecer realmente a Palavra de Deus, a Bíblia, e depois mais tarde pertencer à Igreja Adventista do Sétimo. Então, e a primeira vez, portanto, que é esta que vai à Igreja, portanto, à Igreja de Canelas, a essa semana de oração especial, o que é que, quando diz que foi aí que o Espírito do Senhor a impressionou, o que é que terá o Senhor usado, a mensagem, a música, o que é que a impressionou? O que me impressionou mesmo, pastora, foi o hino-tema. Ok. O hino-tema, para mim, foi o maior estudo bíblico que eu tive. E qual era o hino-tema? Que era o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. E, portanto, o melhor lugar do mundo, só o hino em si, a letra do hino, mostrou-me qual era realmente e verdadeiramente o melhor lugar do mundo que eu não conhecia, que era aos pés de Salvador. E, portanto, se era, eu tinha que conhecer porque é que era aos pés de Salvador. E eu acho que senti sempre que eu fui como que fulminada por um raio naquele primeiro dia em que ouvi aquele hino. Aliás, eu, pelas dificuldades e pelos momentos difíceis que eu estava a passar, eu lembro-me que não tenho presente nenhuma das mensagens que foi falada naquela semana. Sei que depois, ao longo destes últimos anos, tenho assistido a muitas semanas de oração e me apercebo que a mensagem tem todo o mesmo conteúdo, mas naquela semana não. Naquela semana foi mesmo o hino, e eu fiquei pelo hino e por aquilo que o hino dizia e me levava para Jesus. Aliás, a irmã, ao dizer isso, está-me a recordar aquilo que nós conhecemos e pelo Espírito de Profecia, a irmã Ellen White fala que há um evangelismo a ser feito através da música e que há muitas almas que serão conquistadas para Jesus e serão atraídas pela Jesus através da música. E o facto da irmã se recordar realmente de uma semana de oração que não pode nem consegue precisar os temas que foram abordados, mas realmente consegue recordar-se plenamente da música que a impressionou e que a marcou profundamente, confirma e valida sem dúvida, com certeza, a palavra de Deus que diz que através da música também há um evangelismo a ser feito. E, portanto, recorda-se perfeitamente desse mesmo hino. Já que estamos a falar deste hino, era bom, porque não, todos nós juntos podermos cantá-lo. É um hino que realmente é muito bonito, tanto pela melodia como pela palavra, pela letra, portanto, que é aos pés do Salvador. Então eu convido vós que estáis aí em casa, junto connosco, a podermos cantar juntos este hino que vai passar também no vosso ecrã e uma vez mais fazermos este pacto e este acordo com Deus e esta oração com Deus
de termos esta certeza, esta plena certeza, que por mais que a vida nos possa entregar, ou por mais coisas que nós possamos ter, ou por mais conquistas que nós possamos obter, não há nenhum lugar melhor do que realmente ficarmos aos pés do Salvador. Então eu convido, nesta hora, todos juntos a nos reunirmos e vamos cantar o melhor lugar do mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus,
Sem dúvida que compreendemos porque é que este hino realmente marcou profundamente a vida da irmã Manuela. É sem dúvida um hino maravilhoso e que seja esta a nossa postura de em cada dia estarmos aos pés do Senhor. Irmã Manuela, continuando o nosso diálogo, quando disse que na altura que aceitou o ir à igreja, portanto, para frequentar ou assistir a essa semana de oração, que estava a viver um período difícil na sua família, na sua vida. Era em relação à sua empresa, portanto, a empresa que vocês tinham. Quer contar um bocadinho? Portanto, eu trabalhava numa empresa que era do meu irmão, que era já do meu pai, depois passou para o meu irmão. Eram 20 anos de trabalho, de dedicação, e naquela altura a empresa estava na falência, estava a dar falência mesmo, portanto a fechar as portas. E isso foi um período muito difícil para mim. O meu irmão também não demonstrou na altura grande capacidade de conseguir ultrapassar aquela dificuldade e mais outros problemas que ele teve para além desse. Era uma carga muito grande e então eu tive que dividir essa carga com ele. E eu ter suportado tudo aquilo sozinha foi mesmo muito difícil. Para mim aliás, eu sinto que cuidei de toda a gente, esqueci-me de cuidar de mim naquela altura e senti que mais tarde apercebi-me de que estava com uma depressão, mas que não tinha dado por ela, só mais tarde é que dei por ela. Então, e portanto, essa experiência difícil é vivida depois da tal semana de oração durante o ano seguinte, quando diz que foi à igreja nessa semana e depois deixou de ir durante o ano? Sim, porque eu estava a viver esse tempo difícil, que foi também muito difícil para a minha família, para o meu marido, para os meus filhos, para todos aceitarmos que ia haver uma mudança grande nas nossas vidas. O facto de se ficar sem emprego, de se ter as responsabilidades, as contas para pagar, tudo isso, tudo foi muito complicado. Aliás, eu ainda tinha os miúdos em idades de escola, de entrar na faculdade, e portanto tudo foi muito difícil de gerir. E porque não era prioridade eu estar à procura de Jesus ou de Deus, a prioridade era procurar um trabalho, era pensar na família dessa forma. Então eu tive algumas lutas, sim, inclusive até com o meu marido. E portanto eu mantive-me quieta em casa, parada, completamente mal. Lembro-me que durante este período de tempo o Vasconcelos foi a pessoa que, de uma forma ou de outra, sempre me foi apoiando. Me telefonava, me animava, sei que ele estava a orar por mim e sei que também algumas pessoas da Igreja de Canelas, durante esse tempo, ficaram a orar por mim. Eu só soube isso posteriormente, mas sei que mais tarde vim a saber que muitos estavam a orar para que Deus me sustesse naquela dificuldade, naqueles tempos difíceis, em que eu não consegui reagir de outra maneira, reagi dentro da maneira que me foi possível naquela altura, e fiquei durante aquele ano sempre em casa. Aliás, eu pouco saía de casa. E depois, mais tarde, um ano, praticamente depois, penso que em fevereiro do ano seguinte, a Cristina, era o batismo da Cristina, e ela fez-me o convite por uma mensagem via telemóvel, que ia ser o batismo dela, e que fazia muito gosto que eu estivesse presente. E, portanto, essa é a minha nova entrada na Igreja de Canelas. A assistir a uma cerimónia batismal. Assistir a uma cerimónia batismal, que não estava... que sim, sei que naquele dia não foi fácil para mim, porque o meu desejo era realmente estar na igreja, mas porque as coisas entre mim e o Eduardo não estavam a funcionar. Que é o seu marido. Que era o meu marido, não estavam a funcionar. E portanto, eu também acabei por ter muitos medos, por me fechar em mim mesma, não conseguia dizer a ele o que queria, mas eu sentia um peso muito grande de responsabilidade em cima de mim. E quando eu fui naquele dia assistir ao batismo, o meu marido disse, eu só disse isto mesmo na véspera, na sexta-feira, e ele disse-me que tinha que ir à empresa, que ficava lá perto da igreja já de Canelas, e eu então disse-lhe que se ele não se importasse, então eu ia com ele, mas ficava na igreja porque ia assistir ao batismo da Cristina. E ele disse que estava bem, então eu fiquei aquele bocadinho de tarde,
mais ou menos tranquila pelo tempo, porque achei que estive sempre muito pressionada pelo tempo. Mas foi muito bom. Porque... Foi a primeira vez que a irmã assistiu a um batismo por imersão. Foi. Lembra-se do que sentiu naquela altura de ver um batismo completamente diferente daquele que estava habituada a assistir? Foi isso que mais a impressionou? Não, sinceramente eu continuo a dizer que essas coisas ainda não me impressionavam. O que me impressionou muito foi os hinos, continuaram os hinos a fazer influência na minha mente. Aquele movimento, as pessoas, o que se falou, o que se cantou, isso é que me impressionou verdadeiramente, foi isso que me impressionou. E uma coisa que eu pensei naquela altura era que o primeiro pensamento que eu tive enquanto lá estive era: eu também gostava de pertencer a uma comunidade destas, porque é que eu também não estou aqui, não posso estar aqui. E portanto eu não podia estar ali. Eu sabia porquê, porque eu estava prisioneira de palavras que tinham sido ditas. Mas a verdade é que quando eu saí daquele batismo, que no fundo acabei pressionada pelo tempo, não assistir à cerimónia completa, portanto já não assisti, penso que até já mesmo à mensagem que o pastor faz no final, já não assisti, porque tinha o Eduardo à espera e não o queria fazer esperar. Mas lembro-me que no caminho para casa o Eduardo perguntou-me mais alguns pormenores e lembro-me que ele disse uma frase que para mim foi o desbloquear completamente, que foi: então, e tu quando é que vens à igreja? E era isso que eu estava a precisar de ouvir. Então afinal se viesse à igreja já não havia tanto aquele problema de eu entrar em conflito com ele. Mas depois mais tarde venho a confirmar que isso foi tudo um engano da minha então, e é a partir daí, irmã Manuela, começa a ir regularmente à igreja? Sim, a partir... eu fui-me preparando, avisei a Cristina, o Vasconcelos, e no final de um mês, no mês seguinte, eu começou a frequentar a igreja. Aí na igreja, eu sei que na chamada à escola sabatina, que há a classe de visitas, a irmã fazia parte, portanto, desse momento em que estudava a escola sabatina, ou fazia estudo bíblico à parte durante o momento da escola sabatina? Ou quando é que estudava? Na escola sabatina eu ia para a salinha do pastor. Para essa salinha, que era uma salinha especial, exatamente, de estudos bíblicos. Que era estudos bíblicos. Portanto, não era só o pastor, os anciãos também estavam... Sim, mas na maioria a mim foi mesmo, só uma outra vez é que não era o pastor, mas eu lembro-me que ele foi estava a maior muito parte presente, das vezes. E foi aí que começou a estudar mais assiduamente e mais profundamente a Bíblia, começou a conhecer. Sim, que eu comecei a conhecer, mas eu tenho que realçar aqui uma coisa que eu acho que foi muito importante na minha vida nesse tempo todo. Porque eu estava com essa depressão e, portanto, a minha mente não estava preparada para receber o conhecimento. Assimilar. Exato. Eu assimilei duas coisas: que tinha um Jesus que me amava e que os hinos que eu ouvia em cada sábado eram eles que me davam o alento para a semana seguinte. Porque a mensagem era bonita e dizia-me tudo e ficava no meu coração, mas guardada bem lá no fundo. Porque eu durante a semana, se eu quisesse até me lembrar ou perguntassem o que é que o pastor tinha falado, qual era a mensagem que eu tinha ouvido, eu não sabia contextualizar a mensagem. Completamente. Aliás, eu no primeiro ano não conseguia estudar a Bíblia. Eu lia a Bíblia. E uma coisa que eu li muito nessa altura foram os Salmos. Mas demorei-me muito no Salmo 23, gosto muito do Salmo 25, mas sinceramente era só mesmo para encontrar o amor de Jesus por mim. Era isso que me preenchia, e os hinos em si, que acho que foi o que Jesus falou ao meu coração através dos hinos. Irmã, conhecer a mensagem e, portanto, alguns princípios, ou a maior parte deles que não vinham de acordo com aquilo que sabia e que tinha sido o seu estilo de vida até àquele momento, vai fazer com que a irmã sinta a necessidade realmente por amar a Jesus, e porque foi essa a primeira experiência, foi reconhecer o amor de Jesus por si e sentir desejo de o amar também, e isso mostra-se e exemplifica-se num estilo de vida. Como é que começa a ser o relacionamento entre si e os seus familiares? Portanto, a irmã casada, com 2 filhos, filhos jovens, sim. Jovens.
Como é que começa a ser esta adaptação ou esta novidade de vida no seio de uma família que não estava a dar os mesmos passos que a irmã estava a dar? Foi difícil. Foi difícil porque, tal e qual como a pastora diz, quando nós conhecemos Jesus, se nós o queremos amar é obedecer, sentimos uma transformação dentro de nós, quer dizer, na altura não sentimos. Pois. Essa é a grande... Isso talvez até seja o nosso problema como seres humanos, é que nós estamos a ser transformados, mas nem reconhecemos em nós que estamos a ser transformados. Mas os outros reconhecem. Pois. E é aí que vêm as grandes lutas na família, porque eu estava diferente, eu fui ficando diferente. Eu lembro-me de algumas discussões, conversas que tive com o meu marido na altura, eu nem entendia porque é que ele me achava tão diferente. Pois. Porque eu não conseguia avaliar. E essa diferença foi cada vez mais notável e isso fez muito mal à minha família, porque eu deixei de ser igual a eles. Aliás, eu tinha um matrimónio, ainda hoje tenho, na graça de Deus, com algumas pequenas diferenças, é verdade. Às vezes há dias que são grandes diferenças, mas nada que não tenhamos já conseguido, com a ajuda de Deus, superar. Lembro-me que nós éramos um casal muito unido, um dia um ia ao outro. E o sábado era o nosso dia, era de estarmos juntos. Um dia um, estava o outro. E então a grande diferença até foi mesmo essa, que marcou talvez muito negativamente o meu marido. Foi eu ter escolhido um caminho que ele não quis acompanhar, por opção. E, portanto, ele diz que eu escolhi um caminho que eu é que acabei por mudar a estrutura da minha família. Depois vêm as outras mudanças. Aquilo que nós já não queremos comer, aquilo que nós já não queremos fazer, os ambientes que já não queremos partilhar. São muitas coisas que eu acho que, sinceramente, eu nunca tomei consciência verdadeira. Só mais tarde é que venho-me a perceber, e hoje consigo analisar e consigo perceber realmente, e tenho que respeitar o meu marido, porque eu na altura não compreendia e penso que até não soube gerir tão bem assim a situação. E lembra-me que uma vez ele disse-me que ele teve mesmo que me dizer isso. Portanto, se ele me disse isso, é porque ele estava mesmo a sentir que era infeliz, que era uma pessoa infeliz. Porquê? Porque havia tanta diferença entre nós e ele não gostava dessa diferença. Queria que eu continuasse a ser a Manuela que tinha sido até ali. E recordo-me de uma vez os meus filhos, principalmente a minha filha, me ter dito isso mesmo. Eu gostava mais da mãe que eu tinha antes. Como é que se gera isso, irmã Manuela? Porque normalmente conhecer Jesus, nós acreditamos que seja para melhorar ainda mais a nossa vida, para que realmente as bênçãos caiam através da nossa vida, mas quando encontramos familiares ou amigos que não estejam no mesmo percurso e que não compreendam exatamente isso, como é que se gera essas emoções de um marido que, em vez de admirar, realmente agora se entristecia pela nova esposa que tinha, uns filhos que também ficam tristes pela nova mãe? Como é que se gera isso? Oh, pastor, eu sinceramente não lhe sei dizer como é que se gera. Eu geri, mas foi com a ajuda de Deus, com a presença de Deus na minha vida. Porque eu acho que na altura, se eu tivesse tomado aquela consciência de que estava a fazer mal à minha família, provavelmente eu não queria ter feito tanto mal. Não é? Porque aparentemente para eles eu estava a fazer mal. Não é? Exato. Eu estava a fazer mal. Mas eu não consegui ver isso. É que eu passo por todo este processo sem conseguir ter a real noção de que realmente eu estava a fazer mal a eles. Porque eu achava que conhecer Jesus, o amor de Jesus, não podia fazer mal a ninguém. E a irmã tentou... E então eu vivi desta forma, quer dizer, eu não tenho uma fórmula para dizer este é o caminho, não. Claro. Eu acho que cada um de nós vai gerir conforme a sua capacidade, conforme o seu caráter, o seu temperamento. Eu sei que ultrapassei muito deste processo no silêncio. Eu achava que o Eduardo é que tinha o direito de falar tudo, porque ele é que estava magoado, e eu não sabia combater e, portanto, eu mantive muito no silêncio. Na altura não se recorda de ter necessidade de partilhar, por exemplo, a Bíblia, aquilo que ia descobrindo? Não, pastora, não. Não fazia. Eu só me lembro de uma vez...
ter dito ao meu marido que ele tínhamos ido ver o meu filho num sábado de tarde, que ele está ligado ao teatro, e tínhamos ido ver numa peça dele que era o final do curso dele, e lembro-me que ele estava muito, muito zangado comigo, e até discutiu ali um bocadinho antes de entrarmos na peça. E entramos no carro porque estava frio, e eu tinha na porta do carro a Bíblia, e lembro-me de ter-lhe dito que se tu leres este livro, tu vais ver que ele te transforma. É só isso que eu te posso dizer. Este livro transforma as pessoas. Mas ao mais resto eu não... Aliás, eu sinto que ainda hoje não posso falar muito de Jesus ao meu marido, porque ele corta-me logo a palavra. Se um dia ele tiver que perceber quem é verdadeiramente Jesus para ele, tem que ser de livre e espontânea vontade. Portanto, eu tive sempre um relacionamento com ele em que nunca, pouco ou nada, falava de Jesus. Aliás, quando eu até queria partilhar algo maravilhoso que eu tinha ouvido ou experimentado, ou numa semana de oração, ou até num culto, não, eu nunca tive permissão para isso. Estamos a falar, e a irmã Manuela falou que a Bíblia é um livro maravilhoso, e é sem dúvida, e realmente, quando nós temos esta oportunidade de o ler e de conhecer as histórias que transformam vidas, então vamos neste momento dar a oportunidade a que os mais pequeninos ouçam uma história bíblica que transforma vidas, sem dúvida. Possivelmente é uma história que vocês já conhecem, mas que com certeza e seguramente vão ficar contentes de ouvir também, os mais pequeninos e também os mais velhos. Vamos então à história bíblica infantil. Olá, eu sou a Rita e hoje eu venho-vos contar a história do Bom Pastor. Esta história fala-nos sobre uma ovelhinha que se perdeu e vamos ver o que é que o pastor fez. Vocês lá em casa já perderam aquele brinquedo que vocês gostam tanto, aquele ursinho com que dormem à noite? E o que é que vocês fazem? Quando vocês perdem esse brinquedo, vocês vão procurá-lo. E então o nosso pastor também vai procurar a ovelhinha. E quando vocês encontram o vosso brinquedo, vocês vão ter com a mamã, vão ter com o papai e dizem que encontraram aquele brinquedo que vocês gostam tanto. E ficam todos contentes porque acharam o brinquedo. Ora, o nosso pastor tinha muitas ovelhinhas. Ele tinha a Folhinha, tinha a Joaninha, ele tinha a Margarida e tinha a Castanhinha. E tinha também a ovelhinha Branquinha. E todos os dias ele contava as ovelhinhas, contava de manhã e contava à noite, a ver se nenhuma faltava. Vamos contar as nossas ovelhinhas? Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5 ovelhinhas. As ovelhinhas dele eram muito fofinhas. As ovelhinhas têm este pelinho assim muito fofinho. E sabem, as ovelhinhas, quando chega a primavera, têm que cortar o pelo, que é o que faz a nossa roupinha. E então o pastor cuida das ovelhinhas e, quando é necessário, ele corta o pelinho delas. E então ele, durante o dia, cuida delas. Ele põe-se a pé de manhãzinha muito cedinho e conta novamente as ovelhinhas. 1, 2, 3, 4, 5 ovelhinhas. Não falta nenhuma, pois não? Não. E então ele de manhãzinha leva logo as suas ovelhinhas a comer as ervinhas mais fresquinhas antes que o sol comece a aquecer, que elas têm um orvalhinho fresquinho da manhã e elas gostam destas ervinhas muito fresquinhas. E depois, quando começa a aquecer, ele leva as suas ovelhinhas a beber a aguinha mais fresquinha. Ele procura aqueles riachos que têm a aguinha corrente e muito fresquinha. E sabem, às vezes as nossas ovelhinhas, elas magoam-se. Elas vão para o pé daquelas ervas que têm picos e fazem dói-dóis. E sabem o que é que o pastorzinho faz às ovelhinhas? Ele pega e trata dos dói-dóis delas. Então, ele cura os seus dói-dóis. Quando vocês têm um dói-dói em casa, a vossa mamã também cuida dele, não é? Então, o pastor cuida também da sua ovelhinha e cuida dos dói-dóis dela. E ele cuida sempre das suas ovelhinhas, seja de dia, seja de noite. E ele, quando começa a chegar a noite, ele leva-as para o curral. E então ele vai contar as suas ovelhinhas para ver se não falta nenhuma. Então ele começa a contar e temos a Joaninha,
temos a Margarida, temos a Castanhinha, temos a Folhinha. Ah, falta uma ovelhinha. Ora, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4 ovelhinhas. Falta uma ovelhinha. Qual é a ovelhinha que nos falta? Falta-nos a ovelhinha branquinha. Vocês querem procurar comigo a ovelhinha branquinha? Nós vamos procurar a nossa ovelhinha? Sim? Então vamos ver, porque as ovelhinhas às vezes elas escondem-se atrás das pedras ou atrás dos riachos, das ervinhas dos riachos ou então atrás das outras ervinhas. Vamos procurar a ver se encontramos as nossas ovelhinhas. Não está aqui. Aqui também não. Ouço o clamor. Aqui também não está. Onde está a nossa ovelhinha? Não estamos a encontrar a nossa ovelhinha. Vamos procurar mais um bocadinho. Ah, ela estava aqui atrás. Ela está magoadinha, está cheia de medo. O que é que o nosso pastor fez? O nosso pastor pegou na sua ovelhinha e a levou às suas costas para casa. A nossa ovelhinha, ela tem muito medo quando está sozinha e ela chora para que alguém a encontre e a leve para o pé das suas mamás, não é? O pastor não foi para casa, ele tinha muita fominha, mas o nosso pastor não descansou enquanto não encontrou a sua ovelhinha querida. E é isto que Jesus faz com cada um de nós. Jesus é o nosso bom pastor e Ele cuida de nós. Ele dá-nos uma mamã e dá-nos um papá para que cuidem de nós, que nos deem a nossa comidinha, que tratem dos nossos dói-dóis e que façam com que nada nos falte. Portanto, Jesus é o pastor da nossa mamã, do nosso papá e é o nosso bom pastor. Muito bem, estamos de volta depois deste momento que nós tivemos para os mais pequeninos. Estamos de volta com a irmã Manuela, que temos, portanto, conversado ao longo deste programa, pela sua experiência, pela sua novidade de vida, que muitas vezes, ao contrário daquilo que nós pensamos, pode trazer alguns desafios e alguns desafios familiares, que é o caso, portanto, daquilo que viveu ou que pode estar a viver a irmã Manuela. Gostava, irmã Manuela, de recordar o momento, e quando nós conversávamos, falávamos um bocadinho sobre isso, quando a irmã está a ter, portanto, estudos bíblicos que a acompanham depois para o dia que seria o dia do seu batismo. Não sei se foi depois do batismo ou antes do batismo. Recordo-me que a irmã me disse que uma vez, creio que foi o irmão José Ferreira, estava-lhe a dar um estudo bíblico. Sim. E disse-lhe umas palavras que a irmã diz que nunca mais esqueceu. Sim. Foi dele e também uma postura que o irmão Joel Ferreira teve na Igreja de Canelas, creio que num sábado de manhã, numa saudação. Quer partilhar, faz favor. O irmão José Ferreira da Silva, não. José Ferreira. José Ferreira, exato. José Aliás, Ferreira foi Silva. Um dos nossos convidados no primeiro programa que nós tivemos, Igreja aquele irmão de 90 anos, portanto, da família Ferreira, dos irmãos Ferreira. Portanto, o irmão José Ferreira. Exato. Lembro-me que a Isabel, um dia, eu estava a partilhar com ela que não percebia muito da palavra de Deus e como o pai estava em casa, então ela disse, se quiseres eu falo com o meu pai e tu vais lá a casa e ele dá-te uns estudos bíblicos. E eu, como estava em casa na altura, achei interessante, disse, então está bem, então vamos combinar e combinamos. E eu acabei por ir algumas tardes lá à casa do irmão José Ferreira. E ele dava-me verdadeiros estudos bíblicos. Falava-me muito da palavra de Deus e eu continuo a dizer que ainda naquela fase em que eu não conseguia reter nada, porque tinha a minha mente gasta, cansada, ainda muito absorvida com todos aqueles problemas, eu lembro-me que o maior estudo bíblico que ele me deu, para mim, foi uma frase que ele me disse que nunca mais me esqueceu e que foi algo de extraordinário, que eu vim o caminho todo de casa dele para a minha casa a chorar. E eu entendido aquilo verdadeiramente, ou o peso que tudo aquilo tinha, eu não entendi. Mas que aquilo tinha sido algo que me marcou profundamente, que era tão bom para mim, foi ele ter-me dito, irmã, não volte para trás, porque está a viver o tempo mais importante da sua vida, porque nesta hora o seu nome está a ser escrito nos livros do céu. Foi isso que ele me disse.
E eu achei aquilo tão interessante, nem sequer sabia que havia livros no céu. Exato. E me marcou profundamente. Eu acho que foram estes pequenos gestos, estas pequenas frases, o que continham os hinos, que me evangelizaram verdadeiramente. Só depois, mais tarde, quando eu já estava mais calma, é que fui compreender a palavra e é que fui estudar. Sabe, irmã, essas palavras que está a dizer agora e a partilhar, para mim fazem-me recordar às vezes quando nós estamos nas igrejas e estamos a fazer uma outra mensagem, ou por exemplo a desafiar os irmãos, os jovens, para que realmente partilhem a palavra. E alguns de nós pode-se escusar pela questão de dizer mas eu não sei dar um estudo bíblico, mas eu não sei, realmente não conheço muito a palavra de Deus, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar, para dar um estudo é muito complicado. E repara, nós tínhamos um irmão que pela graça de Deus, como vimos num dos primeiros programas, já tinha uma experiência extraordinária de vida, aliás aos 80 e tal ainda continuava, e daí a irmã Manuela estar com ele, mas por mais experiência não foi o estudo em si, a complexidade do estudo ou do conhecimento, mas foi se calhar essa disponibilidade e essa sabedoria e inspiração divina, com certeza, de lhe dar uma frase e um vislumbre daquilo que é a eternidade, daquilo que são as coisas de Deus que fez e que marcou a vida. Portanto, isto é um desafio para todos os que estão a ouvir e para mim e para todos nós, que às vezes não temos que nos inibir achando nós que não conhecemos as profecias ou que não conhecemos isto. É realmente ir no Espírito de Deus e estar com a pessoa. E para além disso, do estudo da palavra, o que acho importante também, e a irmã é uma prova disso, que as pessoas na igreja, a forma como nos falam, o abraço que nos dão, faz diferença, sobretudo para aqueles que estão a fazer os primeiros passos e também já agora para todos os outros. Todos nós precisamos de um abraço. Todos Mas a irmã tem uma experiência muito interessante. Depois também tenho uma outra experiência que é... Eu, aqueles 2 primeiros anos que fui à igreja, a minha semana nunca era fácil. Portanto, eu ainda estava a viver aquele período difícil com a família, principalmente no meu relacionamento com o Eduardo. E, portanto, quando eu ia ao sábado, eu arranjava-me com muita alegria para ir à igreja. Mas eu ia com muita tristeza, eu ia sempre como se tivesse uma nuvem negra em cima de mim. Mas quando eu entrava na igreja, parecia que tudo se desvanecia e eu estava com tranquilidade, com paz, a ouvir a palavra de Deus, com serenidade, a ouvir a palavra de Deus, a observar tudo o que se passava à minha volta. E lembro-me que num desses sábados em que realmente tinha sido difícil a sexta-feira à noite, o sábado de manhã provavelmente não seria o melhor, porque o Eduardo continuava a não ter o sábado dele ocupado, e enquanto ele não ocupou o sábado dele, o meu sábado marcava-o muito mais, porque eu saía e sentia mais a sua ausência. Exato. E eu num desses sábados em que ia muito triste, muito desanimada, eu ia sempre muito cedo para a igreja. Eu recordo-me nesse dia ter entrado na igreja talvez 9h20, 9h25, e muitas das vezes era ele que me levava para depois ficar com o carro. Eu sentava-me lá sempre à frente e passado nem 5 minutos, depois de eu ter feito a minha oração, o Joel, nunca partilhei isto com ele. E provavelmente vai ver agora outra vez ele e vai ter a deste oportunidade programa. de ouvir este testemunho. O Joel dirigiu-se a mim, sentou-se à minha beira e veio simplesmente dizer-me bom dia e desejar-me um feliz sábado, mas com um sorriso tão bonito que foi o seu sol naquela manhã. Foi. Aliás, eu lembro-me de ter-lhe colocado a minha mão no rosto e ter-lhe dito: deste-me um sorriso de Jesus. Porque não era fácil na altura, estava muito difícil. A carga era muito pesada. E ter recebido aquele carinho fez toda a diferença para mim. Aliás, como a pastora dizia há bocadinho, e sem dúvida que faz toda a diferença na vida daqueles que estão a conhecer pela primeira vez e que deixam uma família para trás. O receber o carinho das pessoas é muito importante. O abraço. Não é preciso dizer muitas palavras, basta uma palavra
Às vezes o abraço diz tudo. E o olhar também diz tudo. É o grande estudo bíblico. É um grande estudo bíblico, não é, irmã? É porque nos sustém nas dificuldades. Exato. Porque nos dá a prova, e eu acho que isso é mesmo uma prova do amor de Jesus para connosco. É Ele usar os seres humanos para nos confortar. Quando falava há pouco, e pronto, e realmente tem sido esse o grande desafio da sua vida, no sentido da família não partilhar os mesmos princípios de vida que a irmã Manuela acabou por conhecer e, por amor a Jesus, os querer cumprir na sua vida. No entanto, quando estava para chegar o momento do seu batismo, a irmã tinha muito gosto que os seus familiares estivessem presentes. Inicialmente resistiram. Eles resistiram sempre. O meu filho, que não tinha oportunidade porque tinha um workshop muito importante naquele sábado. O meu marido, porque não aceitava a minha mudança. Exato. E, portanto, também não compreendia o passo que eu estava a dar, com certeza. E, portanto, ele resistiu sempre. A minha filha, a Maria João, que na altura estava a estudar em Lisboa e que vinha aos fins de semana e que me foi sempre acompanhando à igreja, uma outra vez, quando vinha. Lembra-me que, sim, a Maria João esteve sempre ali ao meu lado e, portanto, eu sabia que ia ter a companhia dela. E na altura, como precisava de sentir a presença daqueles que me são queridos, Exato. e o Eduardo não ia, porque estava resistente, não ia. Eu lembro-me que convidei a minha irmã e o meu irmão, mas eu a eles nem os convidei, eu a eles até lhes dei uma ordem. Foi como comeu uma ordem. Eu preciso de vocês. É importante que estejam presentes. É preciso eu preciso que vocês estejam presentes. E, portanto, ao Eduardo fiquei sempre à espera que ele decidisse e, pela graça de Deus, ele decidiu na antevéspera. Ok. Na antevéspera lembro-me que ter ido com a minha filha comprar uma blusa e quando estava no vestiário da loja ele telefonou-me para me dizer que eu não comprasse nada, que no dia seguinte ia ficar em casa para ir comigo porque ele ia ao meu batismo, e essa realmente foi uma das maiores alegrias que eu tive naquela altura, embora eu não compreendesse porque é que as coisas aconteciam assim. Exato. Nós nunca compreendemos, só depois mais tarde, quando vamos a perceber que há outras coisas, outras forças que fazem, que também estão na nossa vida e que desviam-nos do ideal de Deus. Mas recorda-me que ele foi sempre muito resistente, mas no dia do batismo ele estava lá. Estava lá toda a sua família. Toda a minha família, portanto, os meus irmãos, o meu irmão Francisco, a minha irmã Joaquina, um casal amigo do meu irmão Francisco acabou por ir, o meu marido e os meus filhos. Na graça de Estavam Deus. lá, na graça de Deus. Respeitando, apesar de, pronto, das ideias diferentes e se calhar até das opiniões diferentes, mas tentando estar com a mãe e com a esposa e com a irmã num dia que era importante. Que o meu irmão, por acaso, não compreendeu. A ele fez-lhe tudo muita confusão, mas eu precisava que ele estivesse presente e, portanto... E já agora que estávamos a falar do dia do meu batismo, eu gostava de testemunhar algo que eu penso que também é importante para as pessoas reterem e quiçá até tirarem daqui algum exemplo às suas vidas. Que foi o gesto tão carinhoso e tão simpático da Celestinha, da esposa de João. Sim. Para mim, o meu batismo era aquela cerimónia da igreja. Para além da cerimónia da igreja, não era preciso haver mais nada, não precisava haver mais nada, até porque já somos adultos e não estamos à espera que nos façam nenhuma festa. Ou prepararmos alguma festa. Sinceramente, não estava imbuída naquele espírito de, depois do batismo, haver uma pequena reunião, uma pequena festa. E a Celestinha presenteou-nos com isso. Lembro-me que na altura a Natália também se batizou comigo no mesmo dia. Natália, portanto, irmã da Cristina, da Clube toda. E ela presenteou-nos de uma forma extraordinária, muito bonita, muito carinhosa. Deu todo o seu tempo, recebeu-nos com uma mesa lindíssima na sua casa e fomos lá todos conviver um bocadinho. E acho que isso é outro gesto que não há palavras para nós expressarmos. Ficamos sempre gratos, mas é daquelas coisas que não tem como pagar, é mesmo receber, é gratidão, é maravilhoso. E acho que a Celestinha teve um gesto tão bonito e eu estava longe, na minha mente,
tocou-me tanto, porque na minha mente estava longe de pensar que depois da cerimónia em si, Pudesse daquele haver momento tão algo bonito, espiritual, maravilhoso também. tivesse, que também foi muito importante. Sim. E a minha família estava lá toda, Aprecio, porque eles e apreciam. aprecio. Penso que a minha irmã Joaquina não pôde ir, pois porque não tinha o marido com ela, e portanto foi para casa, mas o meu irmão Francisco foi, e foi os meus filhos, e dali também começou uma amizade diferente entre os meus filhos e os jovens, o Gerson. A minha João tem uma relação muito bonita com a Celestinha. A Celestinha teve sempre muito carinho por ela e o João. Foi muito bom. Uma grande experiência. Mas, Manuela, nós tínhamos necessidade de estar aqui muito tempo, porque realmente são tudo experiências extraordinárias, mas o nosso tempo está-se a esgotar. No entanto, antes de terminarmos, eu gostava só de que refletíssemos num período da sua vida, que é esse, quando a irmã está, portanto, nos primeiros passos do ir à igreja, de começar a frequentar e considerar a igreja como o tal paraíso, o tal oásis que sentia que quando lá entrava, parece que a nuvem escura e o peso, os desafios da vida ficavam tudo na porta e realmente estava ali naquele oásis, naquele paraíso que era a igreja e, portanto, que é a família da igreja. Já lá vão 7 anos, portanto, que a irmã está nesta caminhada. Ainda vê a igreja assim como um paraíso, irmã Manuela? Porque durante estes 7 anos teve sem dúvida consciência das imperfeições daqueles que fazem parte da igreja e ninguém é perfeito e temos as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Ainda considera a igreja um paraíso? Ainda considero, pastora. É verdade que depois, mais tarde, vamos tomando consciência das imperfeições, mas também vamos tomando consciência de que Deus nos diz que a igreja é feita de seres humanos e que os seres humanos vão ser sempre imperfeitos, não é? Deus, Jesus, quer a perfeição para nós, mas nós nunca a vamos atingir. Então, quando nós temos esta consciência de que a igreja é feita de seres humanos e que todos somos imperfeitos, não nos vai chocar tanto quando há situações difíceis, não é? Não vamos ficar tão chocados com acontecimentos, com atitudes de irmãos menos corretas. E eu continuo a dizer-lhe que para mim o sábado continua a ser deleitoso. E quando eu não vou ao sábado, e na graça de Deus hoje tenho um marido diferente. Amém. Ele próprio me diz. Eu quando digo assim, estou cansada, não, hoje não vou. E ele diz assim, não faças isso porque depois não vais ficar bem. E é verdade. Não ficaria bem se não tivesse ido, mesmo que nós agora em casa temos tudo. Podemos ouvir os cultos diretamente, temos as internet. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de maneira nenhuma. E a prova disso é que mesmo quando nós estamos menos bem, e a vida me tem ensinado isso, que essa tem sido a minha experiência, quando nós estamos menos bem é que nós devemos ir à igreja. Exato. Porque nós vamos esquecer os nossos problemas, as nossas cargas, fortalecer as nossas energias, a nossa coragem. Mas também vamos poder dar aos outros, e quando nós estamos a dar aos outros o nosso sorriso, o nosso abraço, quando ouvimos as experiências dos outros, vemos que não estamos sós. Não, e isso é maravilhoso. E portanto eu continuo, a igreja para mim continua a ser o mesmo oásis, eu tenho a mesma necessidade. E acho que não irmos à igreja, afastarmos-nos da igreja, morre algo em nós. Mesmo com todas as coisas que temos à nossa volta em casa, que é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, mas é para quando estivermos doentes, quando não pudermos mesmo não ir à igreja. E portanto eu continuo a sentir essa mesma necessidade. Amém. Mas Manuela, agradeço muito esta oportunidade que nos deu de dar o seu testemunho, a sua coragem, deixar uma palavra amiga para todos aqueles queridos que estão exatamente vivendo, se calhar, as mesmas circunstâncias de um marido ou de uma esposa que não partilham da mesma fé. Mas aprender com o seu testemunho a perseverança, o espírito de serviço, a oração contínua, que seguramente a irmã, dobrando os seus joelhos pelo seu marido, pelos seus filhos. E quem sabe falar para alguns Eduardos que nos possam estar a ouvir, alguns filhos queridos também, em que viram a vida dos seus pais, dos seus cônjuges mudarem, desafiá-los, quem sabe, um dia a pararem e mais do que verem a pessoa, o querido que com eles está e que convive, tentarem encontrar quem está por trás da pessoa e que fez esta mudança, exatamente conhecer Jesus e desafiar esses queridos a poderem conhecer esse Jesus, que é sem dúvida uma bênção para as nossas vidas. Vamos terminar com uma oração, está bem, querida? Vamos inclinar o nosso rosto e também para todos os que estão lá em casa, vamos orar juntos.
Querido Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos por este momento que tu nos destes no início Obrigada, deste Senhor. dia santo, de podermos estar aqui reunidos com esta querida irmã Manuela, Senhor. Pai, te agradecemos pela forma maravilhosa como vais chamando aqueles que, embora te desconhecendo, tu tens consciência que te buscam, Senhor. Era o caso da irmã Manuela, embora vivendo grandes desafios, grandes dificuldades, mas te agradecemos, Senhor, a forma maravilhosa como usastes tantos filhinhos teus para irem ao encontro desta tua filha, Senhor. Obrigada, Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoes muito a sua vida, abençoes muito a vida da sua família, dos seus filhos, do seu marido, e que aquilo que hoje possam não compreender e que se calhar até possam sentir como uma separação ou uma divisão, ó Senhor, pelo poder do teu Espírito, um dia, em breve, desejamos muito, possam também, Senhor, encontrar este Jesus que a irmã Manuela encontrou, seja, Senhor. que todos nós queremos encontrar, para permitirmos que seja Ele a mostrar este sentido da vida e a verdadeira vida com Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa este lar, abençoa todos os lares que nos escutam nesta hora, todas as famílias, que a tua bênção recaia sobre cada um e que o teu Santo Espírito abençoe todos nós. Pedimos todas estas bênçãos e agradecemos-las já pela fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Até breve, até ao próximo programa e que Deus lhe conceda um sábado muito feliz.